Ô, gente, quase ninguém comentou que eu pentei o cabelo, ó. Tem quase nenhum. Ainda sobraram uns cabelos brancos aqui, ó, mas agora tá mais preto. Minha esposa também comprou uma camisa nova. Comente aí se achou a camisa bonita ou não. Só não vou falar onde eu comprei porque ninguém me paga pra fazer publicidade e também não vou ficar fazendo também, né? Agora, vamos falar sobre a Ucrânia, os Estados Unidos, a China, Taiwan. Olha, quem acompanha o Plantão Brasil aqui sabe, desde março, eu sei que é desde março porque eu tava no Rio de Janeiro ainda, não tava ainda no México. E eu fiz um vídeo dizendo, olha, quando a guerra na Ucrânia estiver para acabar, os Estados Unidos vão começar a provocar a China utilizando Taiwan. Para quem não sabe, Taiwan fica a 100 quilômetros da China. Taiwan é na China, é parte do território chinês, mas fica no mar, é uma ilha que fica a 100 quilômetros da costa da China. E os Estados Unidos começaram a enviar armas para Taiwan faz mais ou menos 6 meses. Tem um grupo, uma aliança chamada Quad, que é Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. A Índia não está no meio disso, mas Estados Unidos, Japão e Austrália estão. E eles começaram a enviar várias armas para Taiwan. E a China falou, parem, simplesmente parem. Eu não fico enviando armas para Cuba, para o México, para o Canadá, para países que estão aí na sua fronteira. Então não envie armas para Taiwan, que é território chinês. Taiwan é um assunto da China. O que aconteceu? Ontem, o presidente norte-americano Joe Biden, o senhor da guerra, ele resolveu, ele está em viagem pelos países da África para fomentar o ódio, fomentar a guerra e a desunião. E aí ele, lá da Ásia, direto da Ásia, ele disse o seguinte, que se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos vão intervir militarmente contra a China. Só tem um problema, não tem como a China invadir Taiwan, porque Taiwan já é parte da China. Quer dizer, ele está querendo fomentar para que Taiwan se separe da China. Ele está querendo fomentar outra guerra porque a guerra na Ucrânia já está perdida. Apesar do que diz a grande mídia, a guerra na Ucrânia já está completamente perdida. Vou te explicar todos esses assuntos, você vai entender como os Estados Unidos querem uma nova guerra e como eles são burros. É um tiro no pé atrás do outro. Porque, olha, se eu falei isso pra você, quem acompanha aqui o Plantão Brasil, comenta aí, pra que quem não acompanha veja os comentários. Eu falei isso lá atrás ou não falei? Eu falei, ó, vão provocar a China usando Taiwan, estão fazendo isso, isso e isso. Quando a guerra na Ucrânia tiver para acabar, vão fazer com que a China invada. A China entre em Taiwan. Vamos lembrar, Taiwan tem um governo independente do governo chinês e a China quer uma China única. Eles vão fomentar essa nova guerra aí lá em Taiwan. Dito e feito. E olha, quando no xadrez a geopolítica os movimentos são tão fáceis previsíveis, são tão facilmente previsíveis, porque olha, eu, Thiago, não sou ministro de Relações Exteriores de país nenhum, eu, Thiago, não sou da inteligência de país nenhum, e eu falei isso aqui pra você 2 meses atrás. Agora imagina os governos da China, da Rússia, dos países do BRICS, inteligência de governos mundiais, eles já devem estar sabendo disso aí, ó, 2 anos atrás. Quer dizer, quando os movimentos são tão facilmente previsíveis, eu vou falar, só pode vir derrota daí. Vou te explicar tudo isso, o Biden está desesperado para a Terceira Guerra Mundial. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal, aqui a gente fala o que não sai na mídia. A mídia não para de mentir, principalmente sobre esse conflito na Ucrânia. Esses dias eu lembro o Fantástico falou, nossa, o governo russo bombardeou uma escola, mais uma escola bombardeada. Aí, a maior mentira foi Fantástico mostrar foto de criancinhas, que não tinham nada a ver com a escola, criancinhas inclusive em outra cidade. Sabe por quê? As escolas, o exército ucraniano, eles estão hospedados em escolas. E aí não tá tendo aula, tá na guerra. Você imagina criancinhas indo, no meio da guerra, as bombas caindo, a criancinha indo para a escola? Não. Lá estão hospedados os soldados. Então a escola é bombardeada para matar os soldados ucranianos, neonazistas que estão na escola, não para matar a criancinha. Mas a Globo dá a matéria, se vê a matéria na CNN, em toda a grande mídia, como se a Rússia tivesse bombardeado a escola para matar criancinhas. A Rússia matou criancinhas. Aí agora, o governo ucraniano percebeu que a mídia simplesmente compra qualquer coisa que o governo fale, a mídia compra a versão e dá como se fosse realidade. Então você começa a ver várias matérias na mídia, tanto na mídia internacional como na mídia brasileira, dizendo assim, não sei o que aconteceu, diz o governo ucraniano. E aí eles dão como se fosse verdade. E ponto final, acabou. Quem disse? É o governo ucraniano. Eles são os senhores da verdade agora. É isso que está acontecendo. E enquanto isso, a mídia tenta falar que a Rússia está perdendo a guerra, só que não. Felizmente ou infelizmente, ou a nossa opinião aqui não importa muito porque as coisas continuam acontecendo, a Rússia, a Ucrânia teve o balde de água, o balde de gelo, nem água fria não, de gelo,
que foi 2.400 soldados do batalhão de Azov, aí neonazistas, eu estou falando da elite do exército ucraniano que estava no porto de Mariupol, eles se entregaram. A Rússia conseguiu formar um corredor por terra que liga a Rússia até a Crimeia. A Rússia agora só precisa manter os territórios que conquistou e pronto, acabou a guerra. Os Estados Unidos continuaram, essa semana enviaram mais 34 bilhões de dólares para manter a guerra, para matar mais gente, para ajudar lá o governo ucraniano com armas e tudo mais, para que os locais sejam completamente destruídos. Eles querem guerra. Tá. Enquanto isso, como a guerra lá na Ucrânia está acabando, eles querem a nova guerra em Taiwan. Falei aqui algumas vezes sobre isso, sobre como os Estados Unidos estão desesperados com a desdolarização que está acontecendo cada vez mais rapidamente, e o conflito na Ucrânia acelerou isso em anos. Movimentos que aconteceriam na geopolítica durante 5, 6 anos estão acontecendo agora em questão de meses por conta do conflito na Ucrânia. O desespero foi batendo e eles começaram a enviar mais e mais armas para Taiwan. Aí chegou o Joe Biden, ele está em viagem pela Ásia exatamente para fomentar a guerra. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, nós estamos do lado de Taiwan, Taiwan é uma democracia, se a China invadir Taiwan, eles estarão fazendo como faz a Rússia. Essas ditaduras querem invadir países democráticos e tirar governos democraticamente eleitos. Nós não permitiremos, nós vamos interferir militarmente se a China invadir Taiwan. Você vai brincar com a China? É sério, Biden, com a China. Ele foi brincar lá com a Rússia, aliás, o Zelensky aceitou essa brincadeira aí com a Rússia, olha o tanto de desgraça que aconteceu na Ucrânia, o tanto de gente morta, e a Ucrânia perdeu aí 30% do território até o momento. Se der assim na cabeça do Putin, quer saber? Eu vou pegar também Odessa. Aí a Ucrânia perde mais 10% aí do seu território, assim, em questão de 2, 3 meses. Enquanto isso a mídia foca, o soldado russo foi condenado à prisão perpétua. A Rússia acabou de prender 2.400 soldados neonazistas da elite do soldado ucraniano, do exército ucraniano, mas a mídia fala como se fosse muito importante um soldado russo condenado. Tá, aí o que acontece? Agora a próxima é ali em Taiwan. Só que não tem, primeiramente, não tem como a China invadir Taiwan. Taiwan é parte da China. O que acontece é o seguinte, 6 décadas atrás, Taiwan teve um movimento independentista e se formou ali um governo paralelo ao governo chinês. A China tem um governo comunista. E é engraçado que quando os analistas econômicos falam o comunismo não deu certo em lugar nenhum, pô, tá aí a China comunista, o país que mais cresce no mundo, o país que mais diminuiu a fome no mundo. Para você ter ideia, a fome no mundo, nos últimos 20 anos, 87% da redução da fome no mundo se deu na China. Só para que você tenha ideia. O país que mais cresce tecnologicamente, economicamente, que mais cresce nas condições de vida, principalmente das camadas mais pobres da população, é a China. Mas aí não. Aí eles falam, não, mas a China é capitalista. Só que o ministro da Economia da China disse que a China é comunista. O presidente da China estava aí faz 3, 4 meses no aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. Ele diz, nós somos o comunismo venceu e tudo mais. Mas aí os analistas capitalistas de direita dizem, não, mas não, aí não é. Deu certo, não pode chamar de comunismo. Se deu certo, a gente chama de capitalismo, viu? Então, como deu certo o modelo econômico chinês, que é completamente diferente do modelo econômico dos Estados Unidos, então a gente não pode mais chamar de comunismo, a gente tem que chamar de capitalismo, é isso. Eles entendem mais que o presidente e que o ministro da Economia da China. Só para você ter ideia. Aí o que acontece? A China é um país comunista e Taiwan quis ser capitalista alinhado aos Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos começaram a injetar bilhões e bilhões e bilhões de dólares em Taiwan para fazer aquela guerra que parece como na época da Guerra Fria. Tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então os Estados Unidos injetavam bilhões de dólares na Alemanha Ocidental. Por quê? Para mostrar que a Alemanha Ocidental era mais desenvolvida que a Alemanha Oriental. E a União Soviética injetava bilhões e bilhões de rublos, não dólares, na Alemanha Oriental. Para quê? Para mostrar que a Alemanha Oriental era mais desenvolvida que a Alemanha Ocidental. Então ficava aquela guerra. Quem é mais desenvolvido aqui? Quem ganhou, o capitalismo ou o comunismo? Tá. Na China, acontece a mesma coisa numa escala muito menor. Por quê? Porque a China é gigantesca e Taiwan é pequenininho. Mas os Estados Unidos injetam bilhões e bilhões de dólares em Taiwan para que sempre tenha um governo alinhado aos Estados Unidos e para que Taiwan seja considerada uma potência econômica para falar, tá vendo, o capitalismo é melhor que o comunismo. Ok. O que acontece é o seguinte, nos últimos 6 meses, os Estados Unidos já estavam ameaçando desde que o Biden assumiu. Essas ameaças pararam quando o Obama saiu da presidência. O Biden, inclusive, era vice do Obama. Mas essa é a política do Obama, do Biden, desse pessoal aí, da Hillary Clinton, que é o quê? É fomentar guerras. Quando o Obama saiu da presidência, parou. Aí a guerra do Trump contra a China era uma guerra econômica.
Ele criticava, xingava a China tal, e fazia guerra econômica. Ele queria, segundo Trump, a versão dele era ele queria gerar empregos nos Estados Unidos, para isso tinha que boicotar a China. Tá, também saiu pela culatra os tiros do Donald Trump, saíram todos pela culatra. Ok, aí o Biden não, a guerra dele é guerra bélica mesmo, é guerra de verdade. Aí o que acontece? Eles começaram a enviar armas para Taiwan. Tem um grupo chamado Quad, já falei aqui, começaram a enviar armas de defesa para Taiwan e também armas de ataque. Aí a China falou, não. Eu tenho vários conhecidos chineses, chinesas, que me disseram nas últimas semanas, o governo chinês começou a veicular comerciais e tudo mais, propaganda para a população para dizer o seguinte, a China tem que se unificar e voltar à era da China, de quando a China era o país mais desenvolvido do mundo. Aí a gente está falando de dinastias atrás, estou falando de 4, 5 mil anos atrás. Eles querem que a China volte a ser o país mais desenvolvido do mundo. Para isso, eles querem uma China única e unificada. Para unificar a China, eles têm que tirar o governo de Taiwan. Então, os Estados Unidos começaram a mandar arma para lá. Após isso, a China começou a falar em unificar e os chineses já dizem, eles não sabem, a questão não é se vai ter guerra, é quando vai ter uma guerra China-Taiwan. Quando o Biden faz essa declaração, qual foi a resposta do governo chinês? Um dos secretários da defesa do governo chinês ligou para o secretário da defesa dos Estados Unidos, que é como se fosse ministro da defesa dos dois países. Ele falou, olha, pense 2 vezes antes de falar, se quer falar sobre Taiwan, porque vocês vão entrar numa zona muito perigosa. Se os Estados Unidos continuarem seguindo no caminho errado na relação com Taiwan, vai ficar muito perigoso para os Estados Unidos. Taiwan é um assunto interno da China e a China não aceita nenhuma interferência em assuntos internos da China. E aí eu tenho certeza que o senhor, eu não vou falar secretário, eu vou falar, no Brasil chama ministro da defesa chinês, deve ter deixado bem claro para o ministro da defesa do Joe Biden o seguinte, não tem como a China invadir Taiwan, porque Taiwan já é pedaço da China, já é uma área chinesa. É como se você falasse, olha, os Estados Unidos vão invadir Los Angeles. Los Angeles já não fica aí? Então, não tem como você invadir um território seu. Então, é a mesma coisa, não dá para os Estados Unidos, os Estados Unidos vão invadir o Havaí, é uma ilha, não dá, já é território seu. Então a gente não vai invadir Taiwan, é um problema interno da China. E vocês estão fomentando a guerra que não teria nenhuma tensão alta se não fosse os Estados Unidos mandando armas. Tá, a declaração do Biden pegou tão mal que os porta-vozes da Casa Branca começaram a desmenti-lo e falar, não, ele não quis dizer isso, foi apenas uma gafe. Olha o nível. O presidente da República, do país mais importante do mundo, a maior economia do mundo, o país com talvez o maior poder bélico do mundo, eu digo talvez porque a China e a Rússia têm armas que nem os americanos entendem como foram construídas, e ele chega e fala sobre invadir outro país, que no caso é Taiwan, militarmente, para brigar contra a China. Aí vem o porta-voz e a porta-voz da Casa Branca, meia hora depois falou, não, gente, não foi isso que ele quis dizer. É só uma gafe. Olha o tamanho da vergonha que os Estados Unidos estão se expondo mundialmente. Eu digo mundialmente porque eu tô aqui no México falando para você que deve estar no Brasil. Isso roda o mundo, isso é notícia no mundo inteiro, o que o Joe Biden fez e a resposta da China, que a resposta da China não foi recuando não. Os Estados Unidos deram um passo à frente, a China deu 2 passos à frente e falou, vem, quer vir, vem. E aí o secretário da China depois falou para a imprensa o seguinte, os Estados Unidos, se eles agirem militarmente em Taiwan e se envolverem em negócios chineses, eles entrarão em guerra com 1 bilhão e 400 milhões de cidadãos chineses. E aí é uma zona perigosa. Ele usou várias vezes esse termo, eu não sei qual é o termo em chinês, mas tanto em português como em inglês, as traduções que eu ouvi da fala dele, ele fala sempre, a tradução em português é zona perigosa. Aí, zona perigosa. Vamos lembrar uma coisa sobre armamentos. A China, em dezembro do ano passado, os Estados Unidos entraram em estado de alerta máximo, porque eles descobriram que a China tem um tipo de bomba nova, que eles não fazem ideia de como foi construída, de como funciona, que ela fica orbitando a Terra, como se fosse um satélite orbitando a Terra, e ela dá várias voltas ao redor do planeta em poucas horas. É uma velocidade mais do que hipersônica, porque fica no espaço. E aí, quando ela se aproxima do alvo, e ninguém sabe onde é o alvo, porque ela fica orbitando a Terra, e não tem como você interceptar porque ela está fora do planeta, quando ela se aproxima do alvo, ela toma velocidade e ela chega no alvo. Segundo os Estados Unidos, pelo que eles acham, eles não têm como saber onde a China queria explodir essa bomba, mas pelo que eles acham, a China conseguiu que essa bomba tenha
tem uma precisão gigantesca de menos de 15 metros onde eles queriam que a bomba caísse. Aí eu não sei quais foram as informações, e quem diz isso não sou eu. Isso saiu uma matéria no Financial Times, em que 4 generais do Pentágono, 4 generais diferentes, disseram: não sabemos o que é isso, não fazemos ideia do que é isso. Aí os Estados Unidos, em dezembro isso foi, tá? Eles perguntaram para a China: ô China, o que é isso? Sabe o que o governo chinês falou? Não é nada. É só um teste. Eles achavam mesmo que a China fosse falar: ó, é uma bomba nova, ó, se vocês entrarem em guerra com a gente, prepara. Acharam que a China ia falar isso? A China falou: não, nada. Não é nada demais, ó. Vocês entenderam tudo errado. Só para você ter ideia, enquanto isso a Rússia tem as suas armas hipersônicas, que estão fazendo um estrago danado no exército ucraniano, e que nenhum país da OTAN, eu falo Estados Unidos e Europa, sabem quando e como essas armas são utilizadas. Para você ter ideia, quando uma base com 200 soldados da OTAN, que a OTAN enviou lá para lutar na Ucrânia, foi bombardeada e todo mundo morreu, eles não ficaram sabendo, nenhum radar conseguiu detectar a bomba. Quando eles viram, explodiu tudo. De onde veio isso? Estou falando de bombas que viajam a 14 mil quilômetros por hora. Já a chinesa, eu nem sei a quanto viaja, que é fora do globo, nunca foi utilizada numa guerra, e a China estava só fazendo testes em 2021, fora outros que podem estar fazendo. Só para você ter ideia do tamanho da desgraça que os Estados Unidos querem. E eu vou falar, só não vai ter Terceira Guerra Mundial em 2022, porque a Turquia está segurando a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, que essa é a nova guerra que os Estados Unidos querem. Que a Rússia invada a Finlândia e Suécia, e que a China invada Taiwan. Aí é a guerra completa. Aí o Joe Biden deve estar salivando por essa guerra. Eu não sei qual é o interesse dele. Eu falo aqui sempre, ele quer evitar a desdolarização, mas ele está acelerando o processo. Ele está acelerando esse processo muito, assim. Não tem como você ser tão burro a ponto de acelerar esse processo. Pô, não é só o Biden, não é, é o Joe Biden. Não, ele tem assessores, ele tem ministros, ele tem trocentos relatórios de inteligência. Eles continuam fazendo isso. Realmente, ó. Tá difícil a situação para os Estados Unidos e para o resto do mundo. E aí, o Joe Biden chegou agora na pior rejeição possível. Para você ter ideia, já está fora da margem de erro. A rejeição do Joe Biden hoje é maior que a do Donald Trump no mesmo dia de governo, dia 489, se eu não me engano, coisa assim. Para ser pior que o Trump, olha, tem que comer muito feijão com arroz para você conseguir ser pior que o Trump, que o cara é especialista em ser ruim. Olha, incrível, incrível. Falou.